Oi gente, meu nome é Juliana Mancini e hoje a gente começa o projeto Falando Direito para Pequenos Negócios. O objetivo desse projeto é sempre transmitir, numa linguagem muito simples, muito objetiva, toda a informação jurídica importante para o pequeno empresário. Nós vamos começar o nosso projeto falando sobre contratos, mas especificamente sobre cláusulas contratuais, porque muitas vezes o empresário não entende a importância de ter um contrato bem redigido, porque isso resguarda tanto o contratante quanto o contratado. A primeira cláusula importante é a qualificação completa das partes. O que é isso? Eu vou falar quem que é o contratante, quem que é o contratado, né? Contratante é quem está pegando o serviço ou está comprando o produto, e o contratado é aquele que vai prestar o serviço, que vai vender o produto. Eu preciso colocar, se for pessoa jurídica, o CNPJ, o local da sede, quem que é o representante comercial. Sempre quando a empresa for firmar um contrato, é importante observar se o representante legal está de acordo com o contrato social. Então confere lá no contrato social se quem está assinando o contrato é de fato o representante legal da empresa. Um ponto muito importante é o objeto do contrato. Lá tem que estar discriminado exatamente qual que é essa relação contratual, do que ela se trata. Então é muito importante que o objeto seja muito claro e muito detalhado, para aquela relação assim ser bastante transparente. Um ponto de tensão em todo o contrato é a cláusula que fala sobre penalidade. Ali é a sanção que vai acontecer caso uma das partes não cumpra com a sua obrigação. Então, se atrasou o pagamento, não pagou na data correta, pode haver a penalidade que vai ser juros sobre aquela parcela, pode ser o vencimento antecipado do contrato, se ele for parcelado, pode haver uma indenização, pode haver perdas e danos, pode haver lucros cessantes, né, algum dano material que pode ter sido sofrido. Então, a penalidade é uma cláusula que obriga aquelas partes contratantes a cumprirem o que foi combinado ali naquele contrato. Na cláusula de pagamento é importante constar se o pagamento vai ser à vista, se o pagamento vai ser parcelado, se em cada parcela vão incidir juros ou correção monetária, se vai ser um pagamento 50% à vista e o final na entrega do produto ou serviço. Nos contratos de serviço, é sempre interessante que conste no contrato se é permitida a subcontratação ou se não é permitida a subcontratação. Porque muitas vezes a empresa está sendo contratada pela sua experiência que tem em desenvolver determinado serviço. Principalmente na questão de mão de obra, se vai subcontratar ou não vai, de software, muitas vezes a gente contrata alguns desenvolvedores de software. Então tem alguns contratos que são muito típicos com relação a essa questão da subcontratação, né? Então é importante que isso esteja claro no contrato para poder determinar qual que é a responsabilidade de cada um, do subcontratante e do subcontratado, ali com relação à pessoa que vocês estão prestando serviço. Se o contrato tiver algum descumprimento, você não precisa necessariamente levar para apreciação do Poder Judiciário. Se o contrato fizer previsão de uma outra forma de solução daquele conflito, ou seja, em vez de eu optar pelo judiciário, eu opto pela arbitragem, que é uma forma de resolver aquela pendência e que tem a mesma validade, mas tem que constar no contrato a cláusula de arbitragem, elegendo quantos árbitros vão ser colocados ali para aquela demanda e várias determinações ali que são importantes de conhecer para poder saber conscientemente o que você está optando. E lá no finalzinho do contrato tem ali duas testemunhas. Na medida que esse contrato particular está assinado por duas testemunhas, eu passo a ter um título executivo extrajudicial. E esse título executivo extrajudicial pode ser executado de uma forma muito mais rápida do que em outro tipo de ação, quando você vai ajuizar essa ação para poder receber aquele contrato ou para poder executar aquele contrato. Hoje em dia, as relações estão virtuais, né? Nem sempre você tem um contrato físico. E como é que faz? Ou eu faço assinatura digital ou eu faço assinatura eletrônica. A assinatura digital é o tipo de assinatura que exige o uso de um certificado digital público, emitido por um órgão certificador credenciado. O certificado tem prazo de validade determinado e é representado por um token pessoal que é intransferível, e ele é utilizado para realizar essa assinatura no documento eletrônico. A assinatura digital é voltada para assinaturas de documentos ligados ao governo, como a Receita Federal, a Previdência Social, o Poder Judiciário, a Junta Comercial
o Detran e notas fiscais eletrônicas. A assinatura eletrônica é o resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia assimétrica e permite examinar com segurança a origem e integridade do documento. Então, por exemplo, quando você coloca sua digital ali numa operação de internet banking, por exemplo, você não está assinando, você não tem o certificado digital ali naquela operação. Mas é possível, através da sua impressão digital, validar, identificar que você que assinou aquele instrumento. E atenção, quando você escaneia a sua assinatura física, aquilo não é assinatura nem digital e nem assinatura eletrônica. Só aquela imagem é só um scanner da sua assinatura e aquilo não é válido. Eu estou falando aqui o tempo todo de cláusulas contratuais que são importantes que o empresário entenda, mas é claro que existem contratos que não têm contrato físico firmado, né? Que operações que acabam sendo contratos que não exigem essa formalidade escrita, né? Nem virtual. Por exemplo, quando você compra um pão na padaria, ali é uma relação negocial, né? Mas você não firmou um contrato e estabeleceu pagamento, enfim, você não fez nada disso. Então, nem todo contrato é escrito e as relações também são válidas, ainda que não sejam escritas. São vários os contratos que às vezes nem estão previstos no Código Civil, mas que o dia a dia, a evolução das relações, acabam surgindo novos contratos. E o que eu vou falar agora é um contrato que está muito em evidência ultimamente, em razão dessa fase que a gente está passando, que é o contrato de locação não residencial, que no dia a dia a gente acaba chamando de contrato de locação comercial, embora esse contrato possa ser de serviço também. Então, eu vou utilizar sempre a expressão contrato de locação comercial, mas eu quero falar do contrato de locação não residencial, tá? É porque é o que todo mundo usa no dia a dia, então eu vou me valer dessa expressão aí no dia a dia para todo mundo poder entender de uma forma simples. Para o contrato ser comercial, ele é firmado com o CNPJ. Então, esse já é um pressuposto aí para esse tipo de contratação. Muitas vezes, o empresário faz a locação em nome próprio, em nome da pessoa física, e depois vai querer argumentar que aquele contrato é da sua empresa. Vamos fazer o contrato de locação já em nome da pessoa jurídica. No contrato de locação, o locador é o proprietário do imóvel e o locatário é quem está locando o imóvel. O locador ele não pode reaver o imóvel durante aquele período de locação. Então não existe a possibilidade, salvo as exceções que eu vou falar daqui a pouco, do locador desistir daquele contrato e querer o imóvel de volta. Mas o locatário, ele sempre pode rescindir o contrato antes do término, ainda que implique em alguma penalidade. Como ponto pode significar uma questão estratégica para o negócio, pode ser um fator de crescimento e de desenvolvimento daquele negócio, porque ele só funcionaria ali naquele ponto. É muito importante o empresário que ele preste atenção com relação à venda do imóvel, né? Ele tem que ter alguma garantia ali que se o dono do imóvel, que é o locador, vendeu o imóvel, ele vai continuar ali até o fim do seu contrato, pelo menos. Então, o locatário ele tem direito de preferência. O que é isso? O locador tem que avisar primeiro para o locatário que ele tem intenção de vender o imóvel e estabelecer o preço, as condições, a forma de pagamento, isso tudo através de uma notificação, para ele poder ter preferência em comprar aquele imóvel nas mesmas condições que ele vai colocar no mercado. Cada vez que a negociação for alterada, o locatário tem novamente o direito de preferência para aquele novo combinado. E aí vamos supor que o locatário não tem dinheiro, não exerceu o direito de preferência e o locador vende o imóvel para terceiro. O novo dono do imóvel, ele tem direito de notificar aquele empresário que é locatário para desocupar o imóvel em 90 dias. Qual que é a solução que a gente tem e que tem que prestar atenção quando firma o contrato para que isso não aconteça? Quando é feito o contrato de locação, deve existir uma cláusula específica de vigência que determina que, em caso de venda do imóvel, o novo dono tem a obrigação de manter o prazo de vigência do contrato de locação. Então, por exemplo, você tem um contrato de locação de 5 anos. No segundo ano de vigência do seu contrato, o locador vende o imóvel para um terceiro. Se o seu contrato tiver essa cláusula de vigência e estiver registrado na matrícula do imóvel, o novo dono do imóvel, quando ele adquiriu o imóvel, ele viu lá na matrícula do imóvel que tinha esse contrato. Então ele já sabia que existia um contrato de locação no imóvel. Aí esse novo dono tem que acabar
de cumprir o contrato de locação. O empresário, em algumas situações, ele tem direito à renovação do contrato. Quais são as hipóteses? Que o contrato seja escrito por prazo determinado, que esse contrato tenha o prazo de vigência de 5 anos ou a soma dos contratos tenha 5 anos, ou uma terceira hipótese, que todas as hipóteses são cumulativas, que esse empresário exerça aquela atividade por um período mínimo de 3 anos. Para que o locatário tenha direito a essa renovação do contrato, ele tem que ajuizar uma ação de renovação de contrato entre 1 ano e 6 meses do fim do contrato. Então aí você tem que ter um cuidado para poder informar para o locador que essa ação você só está ajuizando porque é um requisito legal aí e não atrapalhar a negociação de renovação do contrato. Porque existem 3 hipóteses que o locador pode optar em não renovar o contrato. Se o poder público determinar uma reforma significativa nesse imóvel e o locatário tiver que sair em razão dessa reforma, dessa modificação na estrutura do imóvel. A segunda hipótese é haver o imóvel para si mesmo, ou seja, o dono do imóvel quer utilizar o imóvel para o seu próprio interesse. E a terceira é a transferência do fundo de comércio para o próprio locador ou pessoas ligadas à sua família. Quando terminar o prazo que foi estabelecido no contrato de locação e mesmo assim essa relação perdurar sem contrato, a gente fala que o contrato passou a ser por prazo indeterminado. Tudo que a gente está falando aqui sobre contrato de locação, a gente pressupõe que esteja numa situação normal. Só que aí veio a pandemia e aí tudo modificou. Muitos empresários tiveram que fechar as portas. Muitas vezes o empresário não tem condições de honrar o seu pagamento, ainda que não seja obrigatório o locador renegociar o contrato, ele também não tem o direito de manter aquele valor exatamente igual, porque a relação se modificou, não por culpa, nesse caso, do locatário, do empresário. Para a gente evitar ter que discutir esse contrato na justiça, a recomendação de todo mundo é o bom senso, é o que o direito recomenda efetivamente, é uma negociação desse contrato. A própria lei de locação permite essa renegociação para esse ajuste do contrato de aluguel a essa situação que está posta hoje em dia. Mas tudo tem que ser negociado, tá? De preferência formalmente, para a gente ter a segurança ali que aquilo de fato foi o combinado, mas a renegociação é fundamental, não só para manter o contrato de locação, como também para manter o negócio do empresário funcionando.